Reverendíssimo Padre Nilce, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta igreja matriz, de modo especial, vocês crianças da catequese, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Web Rádio Ativa Comunicações. Antes de falarmos da liturgia propriamente dita, para que possamos entender, no Brasil, a CNBB solicitou e Roma autorizou que a solenidade de São Pedro e São Paulo, sempre que o dia 29 cair em um dia de semana, seja transferida para o primeiro domingo seguinte, o próximo domingo seguinte. Isso é no Brasil. Tá? Qual a justificativa? Para que mais pessoas pudessem participar da Santa Missa. Se a gente celebra a missa dia de semana, muita gente estuda, muita gente trabalha e não pode comparecer. Então, sendo na liturgia dominical, estas grandes colunas da igreja teriam mais participação na sua solenidade. Se vocês prestaram atenção, lá em Roma foi celebrado no dia 29, vocês viram lá o Papa todo de vermelho celebrou esta liturgia que nós estamos celebrando hoje. Se por acaso hoje você vê nas redes sociais ou na televisão o Papa celebrando a missa, ele vai estar de verde celebrando o 13º domingo do tempo comum. Mas nós no Brasil celebramos São Pedro e São Paulo. Dito isso, por que esse grau de importância? Nós sabemos que todos os apóstolos de Jesus, nós celebramos com o título de festa. Por exemplo, amanhã é a festa de São Tomé, amanhã é dia de São Tomé, dia 3 de julho. Mas Pedro e Paulo foram reconhecidos pela igreja como essas colunas que sustentam a igreja de Cristo, dado o grau de importância da sua participação na igreja primitiva, no processo de evangelização e para fazer com que o evangelho de Cristo chegasse aos nossos dias. Na primeira leitura, nós vemos que Pedro está na prisão. E o que me chama a atenção, não é nenhum motivo que ele está na prisão que nós sabemos. Ele estava preso porque estava anunciando Jesus Cristo, não podia. Mas o que me chama a atenção é que a palavra de Deus diz que a comunidade orava. Eu fico pensando, o líder deles estava na cadeia, preso. E a comunidade estava em oração. E a palavra de Deus diz que, em resposta à oração da comunidade, é que Deus manda que o anjo vá libertar Pedro. Eu confesso que eu fico a imaginar, se o padre Nilce tivesse preso, se eu tivesse preso, se a comunidade ia se juntar para orar. Porque hoje, às vezes, quando a gente vê algum cristão preso por anos, muita gente começa a ir para a rede social, falar abobrinha, ou então dizer assim, não tem fumaça, tem fogo, não sei o que, etc. Nós devemos olhar para esta igreja, ela confiou, e Deus respondeu ao apelo da oração que este povo fazia. Depois, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, Paulo faz como que uma revisão de vida, antevendo o seu martírio, e é por isso que ele diz essa frase que todos nós conhecemos, tão famosa de Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e agora vou para junto daquele que é o Rei, o justo juiz, receber a coroa da glória. Eu não sei se vocês sabem, mas todas as pessoas que morrem, não subitamente, de acidente, não, de repente, mas aquelas que têm um processo, elas percebem o momento que está se aproximando o horário da morte. E que bom se nós pudéssemos viver de tal forma, preparando para esse momento, para fazer como Paulo fez, e quando avistássemos esse momento chegar, dizer, eu combati um bom combate, com os meus espinhos na carne, como Paulo dizia, com a minha limitação, mas eu tentei, eu lutei, eu guardei a fé,
E agora então, me resta receber esta recompensa. Depois, quando nós olhamos por que os dois são escolhidos desta forma, é bom nós lembrarmos sempre porque deram a vida por amor a Jesus Cristo. Nós vemos que Pedro, aqui no Evangelho de hoje, recebe de Jesus não a chave da igreja, mas a chave do reino dos céus. E existe uma diferença. O reino é maior do que a igreja. Então Pedro, ele recebe das mãos de Jesus esta chave para ser aquele que vai conduzir a barca de Cristo aqui nesta terra. E vejam bem que alguém pergunta às vezes para criticar: mas como é que Pedro foi eleito o primeiro Papa? Pedro não teve eleição, ele foi escolhido por Jesus nestas palavras. Jesus disse para ele: você vai ser a pedra, você vai dirigir a minha igreja, aqui é a chave, estou aqui. Pedro diz, aliás, Pedro recebe de Jesus esta missão. E se nós olharmos para a nossa história, nós vamos ver que esta fala de Jesus, quando ele diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Este é um fato fantástico. Quando nós comparamos a igreja com uma barca, a gente fala que é a barca de Pedro. A gente sabe que um barco no mar, ele sofre, né? Às vezes com a tempestade, com alguma coisa lá que parece que vai afundar, parece que vai cair, parece que vai tombar, mas vai embora, vai indo. E assim é a igreja de Jesus Cristo. Eu lembro que quando morava em Santos, muita gente me chamava, aqueles barquinhos pequenininhos, para atravessar de Santos para Guarujá. E eu falava: mas não entra aí dentro de jeito nenhum, porque passava aqueles navios de 7 andares, o trem fazia assim, aí você falava: eu vou afundar aqui. Mas vejam bem, se nós olharmos para a história, nós vamos verificar que nós tivemos tantos impérios que parecia que era mais poderoso que ninguém acabava. Alexandre o grande império romano, o nazismo, o fascismo e tanta coisa que domina o mundo. Senhor, homens se dizendo Deus, cadê? Onde estão? Passaram tudo, e a igreja foi atacada, foi perseguida, mas a igreja passou, perene no meio de tudo, e chega até nós, cumprindo a profecia de Jesus que diz: as portas do inferno não vão prevalecer. Pode tentar o que quiser, mas não vai prevalecer, porque é mandamento, é profecia de Jesus aqui. E quando nós olhamos para Paulo, nós podemos dizer que foi iluminado no caminho de Damasco, porque ele perseguia a igreja de Cristo. E ali, quando se fala que ficou cego, é pela luz que é Cristo, porque ele ouve a voz. E eu não sei se vocês sabem, mas Deus continua a falar com todos nós. Eu não sei como é que ele fala com você. A gente que às vezes não ouve Deus falar, mas Deus fala conosco. E aqui com Paulo, ele falou através desta luz, que faz com que os seus olhos, e a gente lembra, né? Quando a gente recebe um flash no rosto, a primeira coisa que a gente faz é fechar o olho para proteger, porque se expor àquela luz, vai ficar cego. E foi isso que aconteceu com Paulo. Mas ele ouviu a voz do mestre: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, ele é levado para a casa de Ananias, depois batizado, ele se torna um fiel seguidor de Jesus Cristo, um anunciador do Evangelho e da palavra. Eu fico pensando a dificuldade que Paulo enfrentava. Vocês imaginam? Ele matava os cristãos. Quando o próprio Estevão estava lá sendo apedrejado, ele estava assistindo. Ele mandava matar. Ele matou muitos. E quando ele entrava na comunidade cristã, todo mundo olhava assim: ele veio aqui para prender a gente. Não, ele se converteu. Mentira, está fingindo. Ele vai pegar nós tudo. Então ele não era bem aceito na comunidade cristã.
Porque muita gente pensa que ele era aceito com honras. Não, ele não foi aceito bem. E por outro lado, onde ele estava antes, porque eles falavam: traidor, você traiu nós, foi se juntar com eles. Então ele não era bem-vindo em lugar nenhum. E olhando para Pedro e olhando para Paulo, duas personalidades tão diferentes. A gente tem em alguns apócrifos, ou então mesmo na Sagrada Escritura e da tradição, a gente tira uma conclusão de que Pedro, primeiro, Pedro era um homem casado, porque até o Evangelho fala que ele tinha uma sogra. Paulo era celibatário, e ele dizia que não queria casar porque ele queria entregar sua vida inteiramente a Deus, porque o homem que é casado tem que também se dedicar à tua família, aos filhos. Mas Pedro, era uma pessoa simples, humilde, não tinha estudos. Pedro era um pescador simples, talvez uma pessoa meio turrona. Paulo não. Paulo era inteligentíssimo. Paulo tinha estudado na melhor escola de Jerusalém, que era a escola de Gamaliel. Paulo tinha cidadania romana. Paulo era assim com a corte, completamente diferente de Pedro. Mas, olha que bonito, Deus usa os dois. E Paulo, apesar de tudo isso, ele soube obedecer Pedro. No episódio, quando nós temos ali todos os apóstolos discutindo, e aí a autoridade de Pedro, ela é natural. A autoridade de Pedro é natural. Quando da circuncisão, que todo mundo não entrava num acordo, eles se voltaram para Pedro e falaram: e você, Pedro? E Pedro disse: não precisa. Todo mundo baixou a cabeça e obedeceu Pedro. Então é por isso que a gente diz que na nossa igreja nós temos essa tradição da sucessão apostólica. E da sucessão apostólica nós podemos dizer a sucessão do trono de Pedro. Se nós olharmos os primeiros 50 papas da igreja, todos eles foram assassinados. Teve gente que ficou 1 dia, 2 dias e foi morto. Eu imagino quando falava: vamos te eleger papa, acho que a pessoa pensava: vou morrer. Então, se você pegar na linha da tradição, porque a nossa igreja é a única que tem isso, não tem outra que tem. Se você pegar na linha sucessória, então você começa lá, né? Você olha lá, então, você vai pegar Pedro, está aqui a imagem de Pedro, com a chave, que representa essa chave que Jesus entrega para ele, a chave do reino. Então veja bem, Pedro, ele morre, e eles naturalmente escolhem lá Lino, e Lino sucede Pedro no trono. Depois Lino é assassinado, eles escolhem Cleto é assassinado, eles escolhem Clemente é assassinado, eles escolhem Alexandre é assassinado, escolhem Cisto, e assim vai indo. Se você pegar e vier, nós já estamos no 266º, se você vier de Pedro, um por um, aonde você chega? Onde chega, criançada? Francisco. E se eu pegar de Francisco e começar a voltar para trás, onde que eu chego? Pedro. Se eu começar aqui, Francisco, Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João 23, Pio XII, Pio XI, Bento XV, Pio X, Leão XIII, eu vou indo, vou chegar onde? Em Pedro. Nenhuma igreja tem isso. A igreja católica apostólica romana tem. E a gente diz que o Papa é Pedro hoje. E a igreja tem tanto, e agora falando de Paulo, os apóstolos. Então, nós temos também a sucessão, que são os bispos. Mas a igreja católica reverencia tanto, que você não tem papa chamado Pedro, sabia disso? Pedro foi o primeiro. Todos os papas é Pedro hoje. Então, não tem nenhum papa que escolheu o nome de Pedro. Essa reverência, esse respeito. E assim também, nós olhamos para os apóstolos, que os sucessores são os nossos bispos. A riqueza da nossa igreja, nesse sentido de ter essa tradição tão bonita, essa tradição tão bela,
E a gente lê hoje nas orações da liturgia das horas, na própria bênção que se faz ao final da missa solene de Pedro e Paulo, quando diz assim, que eles testemunharam a fé, um pela cruz, Pedro, e diz a tradição, não é provado, mas que quando ele foi condenado a morrer na cruz, e ele não aceitou que o crucificassem como Jesus, porque ele dizia, eu não sou digno, e ele teria sido crucificado com a cabeça voltada para baixo. Já Paulo aparece com uma espada. Paulo não foi crucificado. E por que ele não foi crucificado? Porque ele tinha cidadania romana, e pela lei, um cidadão romano não podia morrer na cruz, porque a cruz é morte de vergonha. Então morria na espada. Então Paulo teve a cabeça cortada. Não sei o que é pior, mas o pescoço foi cortado, né? Morreu pela espada. E os dois, embora a gente celebre no mesmo dia o seu martírio, nós sabemos que Pedro foi o primeiro a derramar o sangue pela fé. E Paulo morreu dias depois de Pedro, dando também testemunho da sua fé. Meus irmãos, a esses homens de vida santa, vem se juntar a multidão dos eleitos, tantos mártires que morreram por causa da fé, de maus tratos, suplício, dando exemplo. E eles abriram a fila para nós. Nesta fila nós continuamos. E a alegria nossa de poder dizer, a história da nossa igreja não foi escrita com tinta, mas foi escrita com o sangue dos mártires. A nossa igreja não foi fundada por homens, mas foi fundada pelo próprio Cristo, neste diálogo com Pedro, porque é Jesus quem diz, a minha igreja. Então ninguém pode ser dono dela, é Jesus, porque ele disse, e em todas as Bíblias, inclusive daqueles que não creem, está escrito dessa forma. Tem a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tem a sucessão apostólica que eu falei desde os tempos de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado para continuar a escrever essa história com a nossa vida, para não desonrar aqueles que vieram antes de nós. E por fim, rezemos hoje pelo Papa, porque hoje é dia do Papa. Rezemos pelo Papa Francisco, nesta missão de zelar pela igreja, para que ela permaneça fiel a Jesus Cristo e ao projeto de evangelização. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.